Alerta de emergência. Ameaça de míssil balístico a caminho do Havaí. Procure abrigo imediatamente. Isso não é um exercício. Esta mensagem da Agência de Gerenciamento de Emergências do Havaí inundou os celulares dos moradores locais no Havaí em 13 de janeiro de 2018. Ouvintes de rádio e telespectadores foram informados. Se você está em casa, permaneça em casa. Se você está ao ar livre, procure abrigo imediato em um prédio. Fique em casa, longe das janelas. Se você estiver dirigindo, pare com segurança à beira da estrada e procure abrigo em um prédio ou deite-se no chão. Compreensivelmente, o caos se seguiu. Houve relatos de hotéis evacuando residentes, pais e filhos deitados sob colchões em banheiras, e pessoas presas no trânsito, abandonando seus carros. Outros ignoraram o conselho para ficar em casa e foram para a praia, temendo ficar presos em um prédio em colapso, como no 11 de setembro. No entanto, os segundos passaram e não houve míssil, nenhuma explosão, nada. De aniquilação nuclear. 38 minutos após a primeira transmissão de emergência, a seguinte mensagem foi enviada. Tudo tinha sido um erro. Durante uma verificação de rotina, alguém selecionou a opção errada no Havaí. Repito, alarme falso. Tudo isso havia sido um erro. Durante uma verificação de rotina, alguém selecionou a opção errada, transformando um cenário de teste em real. Mas e se o alerta fosse real? A situação é retratada na TV e no cinema há anos, mas como seria na realidade? E o que você de fato deveria fazer? Uma bomba nuclear irá automaticamente obliterar toda a sua cidade? O clarão irá queimar suas retinas? Qual é o lugar mais seguro para se esconder? Ou você deveria simplesmente... Sou Stu, isto é Debunked, e estamos aqui para separar verdades de mitos e fatos de concepções errôneas. Felizmente, para a maioria das pessoas, armas nucleares só foram usadas em guerra 2 vezes. Em 1945, quando os Estados Unidos da América lançaram bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, no Japão, no final da Segunda Guerra Mundial. Apenas algumas horas antes de ser dizimada, Hiroshima estava se preparando eficientemente para um ataque aéreo. Nos abrigos, as pessoas esperavam serenas, ignorando que a bomba atômica já descia sobre elas. A primeira bomba que caiu em Hiroshima, codinome Little Boy, explodiu com uma força entre 12.000 e 15.000 toneladas de trinitrotolueno e imediatamente dizimou uma área de 13 quilômetros. A bola de fogo que produziu tinha 370 metros de diâmetro, com uma temperatura superficial de 6.000 graus Celsius. Isso é aproximadamente o mesmo que a superfície do nosso Sol. Os resultados das 2 bombas foram catastróficos, com uma estimativa de 185.000 mortes decorrentes dos ataques. A história mais milagrosa dos bombardeios atômicos é a de Tsutomu Yamaguchi. Em uma viagem de negócios em Hiroshima no dia 6 de agosto de 1945, ele viu um bombardeiro no céu quando de repente pensou que o sol tinha caído do céu. Teve tempo suficiente para se jogar em uma vala, e mesmo estando a apenas 3 quilômetros de distância do centro da explosão, ele sobreviveu, embora seriamente queimado, temporariamente cego e com os tímpanos estourados. Ele retornou para casa em Nagasaki a tempo de viver a segunda bomba atômica 3 dias depois. Desta vez ele estava em um escritório, e mais uma vez, de alguma forma conseguiu sobreviver, em parte graças a uma escada reforçada que reduziu a ferocidade da explosão no prédio. Deixo a seu critério decidir se ele é o homem mais sortudo ou azarado da história. No entanto, enquanto o Sr. Yamaguchi é o único sobrevivente reconhecido de ambos os ataques, um documentário, em 2006, descobriu mais 165 cidadãos que sobreviveram a ambas as explosões. De fato, apesar da morte e destruição, a grande maioria das pessoas que viviam em Hiroshima e Nagasaki sobreviveu ao ataque, com cerca de 71% da população de Hiroshima e 76% em Nagasaki. Isso deve nos dar esperança de que, se o impensável acontecer, podemos apenas sair vivos. Agora, alguns de vocês provavelmente estão pensando que as armas nucleares evoluíram muito desde a Segunda Guerra Mundial, e vocês não estariam errados. A arma nuclear mais poderosa já criada, a Tsar Bomber, foi detonada pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1961. A explosão que produziu foi de 50 megatons, e isso é mais de 3.000 Hiroshimas, ou 10 vezes o total de munições usadas na Segunda Guerra Mundial. Mesmo se você estivesse a 100 quilômetros de distância, teria queimaduras de 3º grau. Agora, tenho algumas notícias muito ruins e algumas notícias um pouco menos ruins.
A notícia muito ruim é que a Rússia está atualmente desenvolvendo um torpedo nuclear de megatons. Isso é o dobro de uma Tsar Bomber. Se um torpedo nuclear atingisse Nova York, 8 milhões de pessoas morreriam. Porém, a notícia não tão ruim é que em 2011, quando o governo dos Estados Unidos da América analisou em um relatório como as autoridades deveriam responder a um ataque nuclear, eles não focaram em armas tão superpotentes. O foco deles estava em dispositivos nucleares menores e improvisados, INDs, o tipo provavelmente usado por terroristas e, portanto, com o qual pessoas como nós estamos mais propensos a lidar. Como o próprio relatório notou, uma explosão de baixo rendimento de um improvised nuclear device é bastante diferente dos cenários de detonação termonuclear estratégica da Guerra Fria, nos quais se baseiam grande parte do nosso entendimento atual e planejamento de defesa civil. Então, quão grande poderia ser uma bomba nuclear caseira? De acordo com o relatório, em qualquer lugar até 10 quilotons, o que é quase tão poderoso quanto a primeira bomba atômica lançada em Hiroshima. Assim, é mais provável que o número de fatalidades e vítimas esteja na casa dos milhares, ao invés de milhões. Eu disse que era uma notícia um pouco menos ruim, não uma boa notícia. No entanto, sua sobrevivência se resume a 2 fatores no final das contas: o rendimento da bomba sendo detonada e sua proximidade com o ponto zero, e sua resposta imediata ao ataque. Vamos examinar cada um desses fatores por vez. O rendimento de uma arma nuclear é uma referência à energia que ela libera. Quanto maior o rendimento, mais poderosa é a bomba, geralmente expresso em quilotoneladas ou megatoneladas de trinitrotolueno. O rendimento da bomba determinará se você morrerá na hora ou viverá para ver Mad Max se tornar sua realidade. Vamos desfazer um equívoco comum sobre o dano causado por uma poderosa bomba nuclear. É lógico supor que uma bomba 1000 vezes mais poderosa que outra causaria 1000 vezes mais danos, mas isso não é verdade. Uma bomba 1000 vezes mais poderosa do que a que atingiu Hiroshima produziria danos de explosão igualmente graves numa área 130 vezes maior, e não 1000 vezes maior. Claro, fatores como o design da arma, se ela explode na superfície ou no ar, a geografia do local, ou até mesmo o clima podem ter um impacto no resultado final da explosão. Mesmo com a segunda bomba sendo mais poderosa, as colinas em torno de Nagasaki absorveram parte do impacto, resultando em menos vítimas em comparação com Hiroshima. Então, vamos dar uma olhada no cenário considerado mais provável, a detonação de um dispositivo nuclear de 10 quilotons. Para fins de argumentação, diremos que o Marco Zero está aqui, ponto central em Londres, e a bomba é detonada ao nível do solo. O círculo amarelo é a bola de fogo, que tem um raio de cerca de 200 metros para a nossa bomba relativamente modesta. A temperatura da superfície da bola de fogo é similar à do Sol. Ser pego dentro desta área significa uma morte extremamente rápida. O círculo vermelho é o que eu gosto de chamar de super-onda de choque. Aqui, a pressão da explosão é tão intensa que destrói a maioria dos edifícios. Embora os humanos possam resistir fisicamente à pressão, os ventos com força de furacão combinados com os destroços voadores resultam na morte de quase todas as pessoas nesta área. Para o nosso Improvised Nuclear Device, isso é 470 metros do centro da explosão. Mais adiante, vemos a extensão do círculo azul, que ilustra a onda de choque de média intensidade. É provável que você encontre a maior parte dos edifícios residenciais desabados, muitas fatalidades e graves ferimentos entre os sobreviventes. Estamos nos aproximando a quase 1 quilômetro do Marco Zero. A 1,25 quilômetros, alcançamos o limite da radiação extrema. Dentro deste círculo verde, as pessoas estão absorvendo doses de radiação 800 vezes maiores do que a média que um americano é exposto em um ano inteiro. O que isso significa na prática são taxas de mortalidade entre 50% a 90% devido ao envenenamento por radiação, levando a mortes dolorosas que duram de algumas horas a várias semanas. Espere sofrer de náuseas e dores de cabeça para começar, seguido pela queda de cabelo, sangramento e aumento da chance de infecção, se você sobreviver além dos primeiros dias. Então, finalmente, o círculo laranja, que se estende pouco mais de 1,4 km do Marco Zero, mostra a radiação térmica produzida pela explosão. A bomba atômica destrói pelo calor. Pessoas a até 3 km de distância sofreram queimaduras instantâneas ao ar livre. Porém, a proteção poderia ter sido facilmente obtida.
Aqui, um poste e um corrimão de ponte protegeram a superfície atrás deles. Qualquer sólido protegia de forma parecida. O calor é tão intenso que queimaduras de 3º grau são quase inevitáveis. Estas podem ser fatais por si só ou exigir amputação. Mesmo além desta área, queimaduras de 1º e 2º grau são prováveis devido ao imenso calor. No total, uma área de 6,2 km² teria sido dizimada pelo Improvised Nuclear Device hipotético. Aproximadamente 30 mil pessoas teriam morrido, com mais 75 mil feridas. Algumas estimativas do número de mortos em áreas tão densamente povoadas são muito mais angustiantes, chegando a 100 mil. De acordo com Erwin Redliner, diretor do Centro Nacional para Preparação para Desastres na Universidade de Colômbia, mesmo a 13 quilômetros há entre 10 a 20% de chance de morrer instantaneamente de um dispositivo de 10 quilotons. Então, vamos dar uma olhada em um segundo cenário. O que aconteceria se a Tsar Bomba tivesse sido detonada no mesmo lugar em Londres? Como não é surpresa, uma bomba 5.000 vezes mais poderosa produz aniquilação, com mais de 4,5 milhões de fatalidades estimadas e 3 milhões de feridos. A radiação térmica da bola de fogo chega perto até de Oxford e Cambridge. É melhor não imaginar o que os novos torpedos apocalípticos russos em desenvolvimento poderiam causar. Independentemente de quão poderosa seja a bomba, se você for pego nesta área, suas chances de sobrevivência vão sofrer um golpe significativo, chegando ao fundo do poço se você tiver o azar de se encontrar perto da bola de fogo no marco zero para piorar a situação. Ainda não olhamos para os efeitos da queda nuclear ainda, mas não tenha medo, porque é aqui que saber o que fazer na primeira hora de um ataque nuclear pode significar a diferença entre a vida e a morte. Então, agora é hora de dar uma olhada no segundo fator que determinaria suas chances de sobrevivência: como você responde ao ataque. Uma bomba atômica destrói ou fere de 3 maneiras: por explosão, calor e radioatividade. Estas são as armas da bomba atômica das quais devemos nos proteger. De acordo com Jeff Schlegel-Milch, diretor adjunto no Centro Nacional para Preparação para Desastres, se você ver um clarão nuclear, a primeira coisa a fazer é se esconder atrás de uma barreira caso a onda de choque venha. a onda de choque viaja a centenas de quilômetros por hora, então você terá pouco tempo para encontrar abrigo. Quando Yamaguchi se abrigou em uma vala próxima, no entanto, a onda de choque o levantou do chão, girou-o como um tornado e o jogou em um campo próximo. O especialista em segurança de radiação, Brooke Budmeier, recomenda se abrigar atrás de uma estrutura sólida. Quando penso em onde iria para proteção contra efeitos imediatos, e da onda de explosão em particular, penso nas mesmas coisas que fazemos para tornados. Esteja em uma área onde, se houver um solavanco dramático, as coisas não vão cair em você. Se você sobreviver à onda de choque não torna as coisas mais fáceis. Agora é uma verdadeira corrida contra o tempo. Quando a bomba explode, a explosão gera uma imensa quantidade de poeira e detritos, combinados com os produtos radioativos da reação nuclear no centro da bomba. Essa sujeira radioativa é sugada para o céu pelo intenso calor. Aqui é onde normalmente se vê a distinta nuvem em forma de cogumelo. Contudo, conforme essas partículas radioativas esfriam, elas voltam ao solo. Esse resíduo radioativo significa problemas para você. Você terá tempo para tomar medidas e manter sua família segura. A coisa mais importante, entre, fique dentro e fique atento. É provável que você tenha entre 10 a 20 minutos para encontrar abrigo. Para piorar, você também pode estar cego. Explosões que são como sóis em miniatura podem ser avassaladoras para a visão. Felizmente, essa falta de visão deve durar apenas cerca de 1 minuto. Infelizmente, se o ataque acontecer à noite e você estiver no escuro, a cegueira pode durar até 35 minutos. Digamos, hipoteticamente, que nossa situação ocorre durante o dia, pois enxergar facilita muito encontrar abrigo. Vou supor que você não se preparou para o fim do mundo construindo seu próprio abrigo anti-radiação de ponta. Você não deveria estar no seu abrigo agora? Nós não temos abrigos. É uma suposição segura, mesmo no auge da Guerra Fria, quando a aniquilação nuclear assombrava a vida de todos. Será a política desta nação considerar qualquer míssil nuclear lançado de Cuba como um ataque pela União Soviética contra os Estados Unidos? Menos de 2% dos americanos se dedicaram a construir um abrigo antibombas ou criar um espaço seguro no porão. Embora essa suposição não se aplique à Suíça,
que construiu cerca de 250 mil abrigos, suficientes para acomodar toda a sua população. Mas para a maioria de nós, é improvável que tenhamos um bunker disponível. Aonde você deveria ir? Primeiramente, não fique no seu carro. As portas de metal e janelas de vidro serão muito finas para protegê-lo da radiação gama. Casas móveis também não serão abrigos adequados. Em vez disso, tente encontrar um porão ou um prédio de vários andares. O fator-chave é colocar o máximo de camadas grossas entre você e a precipitação nuclear. Estamos falando de concreto ou tijolo aqui. Assim, arranha-céus de vidro ou casas de madeira e gesso não são as melhores opções. Se você estiver em uma cidade com um sistema de metrô, ir para o fundo também oferecerá um nível decente de proteção. Se você conseguiu entrar em algum lugar acima do solo, evite os andares superiores. Todo o fallout vai se depositar no telhado, e o objetivo de entrar é ficar o mais longe possível dessas partículas de poeira irritantes que estão emitindo níveis perigosos de radiação gama, que podem levar ao envenenamento por radiação. Em vez disso, vá para o centro do prédio. Se houver tempo, feche áreas por onde o fallout pode entrar, como portas, lareiras, ar-condicionado e janelas. Agora, consideremos um cenário diferente, onde as coisas não foram tão bem sucedidas. Abandonamos nosso carro e corremos para o prédio mais resistente próximo, mas o fallout pode estar começando a cair ao redor. Se você suspeita disso, o ideal é cobrir o nariz e a boca com um pano e fechar os olhos. Andar aos tropeços assim não será fácil, então, neste exemplo, levou 15 minutos para realmente entrar. Algum daquele fallout caiu em você? Está no seu cabelo ou nas suas roupas? Pode ser que esteja, o que significa que você corre o risco de sofrer de envenenamento agudo por radiação. Não quero parecer muito pessimista, mas um mau sinal nesta fase é se você já começou a vomitar. O intestino é muito sensível à radiação, então vomitar indica uma dose alta absorvida, com prognóstico provavelmente fatal. Se você não começou a vomitar, há várias coisas que pode fazer para remover qualquer resíduo radioativo que possa estar em você. Remova cuidadosamente sua camada externa de roupa. Isso pode remover 90% do material radioativo. Ponha-o em um saco plástico e deixe-o em um local distante. Não tenha pressa. Limpar equipamentos rapidamente pode soltar poeira radioativa, o que não ajuda ninguém. Um banho também seria muito útil. Com certeza, mime-se com um pouco de sabão e shampoo para se limpar. Evite usar condicionador. Ele vinculará partículas radioativas ao seu cabelo. Temo que seu penteado vibrante e brilhante seja uma das vítimas de um desastre nuclear. Mesmo sem chuveiro, lave o rosto, as mãos e partes expostas do corpo usando pia, pano úmido ou lenço umedecido. Novamente, o segredo é usar bastante água e não ter pressa. A última coisa que você quer fazer é se arranhar e permitir que material radioativo entre na sua pele. Aproximadamente 1 hora se passou, o que indica que a precipitação radioativa externa já decaiu pela metade. Nas primeiras 24 horas, ele terá liberado 80% de sua energia, chegando a 99% após 2 semanas. Mas lembre-se, se a radiação inicial era alta o suficiente, esse 1% ainda pode ser perigoso, então ficar dentro de casa pelo maior tempo possível reduz suas chances de contaminação. De acordo com o Departamento de Estado dos Estados Unidos da América, a importância de se abrigar em um local, preferencialmente dentro de uma sala selada, por pelo menos as primeiras 48 horas após uma detonação nuclear, não pode ser superestimada. Se possível, aguarde a ajuda das agências governamentais e siga suas instruções antes de sair do local seguro. Se você está preocupado com Kim Jong-un se tornando nuclear, ataques terroristas ou Alexa iniciando a Terceira Guerra Mundial, então pode estar interessado em preparar um kit básico de suprimentos de emergência. Porém, você provavelmente não estará com isso quando a catástrofe ocorrer. Então, apenas lembre-se disso. Entre, fique dentro e fique atento. E você pode apenas conseguir. Obrigado por assistir. Confira o vídeo que está na tela agora. E se você ainda não se inscreveu, então, por favor, clique no botão abaixo. Temos uma página no Patreon. Se quiser nos apoiar, clique no botão e veja as recompensas. Queremos fazer mais vídeos e é o seu apoio que torna isso possível. Esperamos vê-lo na próxima vez.